Bom, meu nome é Cláudio Sasaki, eu sou um dos fundadores do Move. Eu queria comentar um pouco com vocês como é que surgiu o Move. Eu frequentei o Nippon desde criança, meus pais eram sócios, então eu cresci ali no Nippon, futebol, depois o tênis. E quando eu entrei na faculdade, eu acabei fazendo arquitetura e urbanismo na USP. Eu queria começar a trabalhar, não queria mais depender dos meus pais para ter dinheiro. E aí eu comecei a dar aulas de tênis no Nippon. Foi para mim assim, começou como um bico que eu fazia, e eu acabei descobrindo uma missão, um propósito maior. A gente começou na época a clínica de tênis, né, que hoje assim tem muita gente que participa. Na época era um grupo muito pequeno, acho que devia ser assim por volta de 15 a 20 jovens. E o que eu percebi ali foi a oportunidade de começar a ajudar aqueles jovens que eu vi ali a participarem de coisas e desenvolverem habilidades que eu não tinha tido oportunidade de aprender quando eu era adolescente. Então foi assim, a gente começou a fazer um trabalho muito legal, um projeto onde a gente não só jogava tênis e aprendia o tênis, mas a gente começou a fazer muito trabalho voluntário, ajudando aquela comunidade ali, saindo da adulta, indo para o Nippon. Antigamente a gente levava alimentos ali todos os sábados. A gente começou a fazer muita formação de assuntos como, por exemplo, falar de drogas, a gente falar de doenças sexualmente transmissíveis, a gente começou a falar de temas relacionados à adolescência, autoconfiança. Eu vi que muitos dos jovens ali, assim como eu quando eu era adolescente, tinha muita dificuldade de comunicação com os pais, tinha uma distância cultural de não conseguir falar o que sentia, muito fechados, muito tímidos, muito travados. E é óbvio que isso acaba impactando depois a vida profissional, né? A gente não mora no Japão, a gente mora no Brasil. A gente, apesar de ter a cara de... Eu sempre fui chamado de japonês, mas aqui a gente está num país onde eu acho que falar o que você pensa e conseguir dizer aquilo que você sente e as suas opiniões, isso é muito importante. Eu via que muitos ali tinham muita dificuldade. Então a gente começou a fazer um trabalho de comunicação, de falar em público, de fazer teatro, de participar de atividades em grupo, de você conseguir expor a sua opinião trabalhando com um grupo que não necessariamente pensa da mesma forma que você pensa. E a gente foi buscando pessoas que pudessem ajudar a gente nesse projeto. Então a gente pegou muitas coisas que na época eram dos Alcoólicos Anônimos, a gente pegou muitas referências que vinham do escotismo, a gente pegou muitas referências que vinham de grupos de jovens de igrejas, a gente pegou muita coisa de um grupo de jovens Nikkeis que faziam um trabalho muito bacana no Peru, num clube lá chamado Aelu. A gente foi até lá, fez uma imersão, e lá esse grupo se chama Movimento de Menores. Daí veio a inspiração até para o próprio nome depois do Move, mas assim, foram pessoas que foram ajudando a gente a montar uma metodologia onde a gente podia desenvolver essas habilidades, mas de uma forma dinâmica, de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida, de uma forma onde a gente pudesse de fato ter coragem de se expor, né, de assumir riscos, de errar. A gente vem de uma cultura dos japoneses, onde o erro é visto como uma coisa ruim, né? A gente não pode errar, a gente tem que ser perfeito, a gente não pode ser mal educado, a gente não pode às vezes dizer o que a gente pensa de fato, a gente não pode discutir, a gente não pode ter uma opinião contrária, porque muitas vezes é visto como algo feio. Então o resultado é que a gente fica muito fechado, muito travado, muito tímido, muito medo, com pouca coragem de fato ser quem a gente é. E no Move a gente tinha a oportunidade de fato ser quem a gente é, de você ter coragem de expor o seu ponto de vista, de dizer o que você pensa, de dizer o que te faz feliz, o que não te faz feliz, dentro de um ambiente seguro, onde a gente se apoiava e a gente crescia. Isso foi na clínica de tênis. Depois a gente teve o convite para fazer isso com um grupo maior dentro do próprio Nippon. A gente começou com o futebol e depois a gente acabou abrindo para todas as pessoas do Nippon que quisessem participar
dessa grande aventura, desse grande grupo, que aí sim foi chamado de Movimento Jovem, ou MOVE, como todo mundo conhece. Chegou um momento em que, dentro do Nippon, a gente tinha um grupo muito grande de jovens, surgiu o convite para fazer isso com jovens de outras pessoas, de outras associações, eles geralmente Seninkais, né? Em São Paulo, primeiro e depois no Brasil e depois em outros lugares, outros países também. A gente chegou a ter, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que mais de 20 lugares no Brasil e fora do Brasil, que a gente se chamava de MOVE, cada um com as suas características, com as suas particularidades, mas fazendo um mesmo trabalho, com a mesma metodologia e com o mesmo sonho. No fundo, o sonho do MOVE sempre foi essa crença de que a gente acredita que a gente pode viver num mundo melhor e que para viver num mundo melhor a gente precisa de pessoas melhores. Melhores em que sentido? A felicidade ela não é uma felicidade individual, né? Ninguém é feliz puramente vivendo em isolamento sozinho. A felicidade, de fato, ela é real quando ela é compartilhada, quando as pessoas que estão à sua volta também estão bem. E a gente acredita que isso é através de pessoas melhores. Então o MOVE sempre foi um trabalho muito voltado para que cada um de nós pudesse se desenvolver, se libertar dos medos, se libertar das amarras e de fato tivesse condições de desenvolver todo o nosso potencial, que a gente pudesse sonhar um sonho grande e tivesse ferramentas para fazer esses sonhos se tornarem realidade. E essas ferramentas que a gente proporcionava para as pessoas através das, entre aspas, reuniões que a gente fazia no MOVE. Ninguém gosta de mudança. Tudo que traz mudança tira as pessoas da zona de conforto. Então, em todas essas fases do MOVE sempre foi muito difícil, porque é muito mais fácil você ficar dentro da zona de conforto daquilo que para você é mais fácil, do que você está acostumado. É muito difícil a gente se arriscar, ainda mais quando você está num contexto de grupo. Principalmente nessa idade do MOVE, que as pessoas que vêm para o MOVE é uma fase onde você está se descobrindo, uma fase onde você está criando a sua própria personalidade, onde você, para se tornar adulto, precisa muitas vezes ir contra aquilo que você aprendeu quando você era mais novo. Faz parte do amadurecimento você começar a ter suas próprias opiniões e expressar o que você pensa. E é muito difícil você fazer isso num grupo. As pessoas, quando elas estão em grupo, elas têm muitas vezes comportamentos diferentes do que elas teriam individualmente. É muito difícil uma pessoa que, nessa idade adolescente, jovem, ou mesmo jovens adultos, que você tenha a maturidade de fato, ter clareza de quem você é, do que te faz bem, do que você gosta, do que te realiza, do que você quer para a sua vida, independente do que os outros pensam. É muito difícil você ir contra o grupo. Quando a gente começou o MOVE, ou a cada fase que a gente ia expandindo o MOVE, a gente sempre se deparava com essa resistência. Isso é normal. No começo você é ridicularizado, depois você tem uma oposição ferrenha, depois você começa a ter um pouco de aceitação e por último vira óbvio. Mas para chegar no óbvio é uma jornada longa e você precisa acreditar muito no teu propósito. Isso não só no MOVE, mas em qualquer coisa, né? Foi um dos aprendizados que eu tive no MOVE, mas que eu carrego para a vida, pessoal, profissional. Então, eu acho que a todo tempo a gente era muito testado o quanto de fato a gente queria levar isso para mais pessoas, o quanto de fato a gente acreditava nesse trabalho que a gente estava fazendo. E ninguém faz nada sozinho, né? Não existe algo que seja feito individualmente dentro do MOVE. Sempre foi o grupo, sempre foi o coletivo, sempre foi a maior fortaleza do MOVE, foram essas pessoas incríveis que se identificavam com essa causa, com esse sonho de fato criar um mundo melhor, não só para si mesmo, mas para os outros. Pessoas que já tinham percebido que você sozinho não consegue ser feliz, só você, para que você de fato possa viver essa felicidade, você precisa que as pessoas à sua volta também estejam felizes. Então não é só por uma questão de bondade, mas também por uma questão de inteligência, de perceber que a bondade ou a felicidade ela só acontece quando o teu entorno também está bem. Seja seu grupo de amigos, seja a sua casa, seja
o seu trabalho, seja o país que você vive, extrapolando o mundo que você habita. Então a gente fazia o que a gente fazia naquela época, as loucuras que a gente fez o tempo todo, porque a gente acreditava que para que a gente pudesse ser feliz, as pessoas à nossa volta também tinham que ser. E acho que é isso que, por mais que nós fôssemos diferentes, a gente tinha esse sonho, esse propósito comum, que era o que nos unia para que a gente conseguisse de fato enfrentar as resistências. E a gente enfrentou sempre. Mesmo os movianos que eram os mais convictos, a primeira vez que eles tiveram contato com o Move sempre foi assim de... Puta, o que esses malucos estão fazendo, né? O que eles estão aí se dedicando para essas coisas onde, entre aspas, eles não estão ganhando nada? Por que eles estão dedicando os finais de semana para algo que parece não fazer muito sentido? Por que eles estão cantando, gritando, se expondo dessa forma? Parecia ridículo. Mas uma vez que eles... A gente falava da mística do Move, né? Uma vez que eles entendiam e vivenciavam isso, era difícil depois ignorar e fingir que isso não existia. E a melhor forma que a gente viu de trazer mais pessoas para vivenciarem o que era o Move, às vezes as pessoas pensavam, mas o que é o Move? Era difícil explicar. A gente falava que você precisava sentir. A gente criou então uma semana que era uma imersão no que é o Move, o Move, porque o Move não é só a parte da metodologia, né? Mas era muito de sentimento. Para que a pessoa pudesse vivenciar isso junto com a gente durante uma semana, a gente convidou pessoas dos mais diversos lugares, geralmente pessoas em posições de liderança, que depois pudessem multiplicar esse trabalho, para passar uma semana com a gente no Nippon, num evento, num negócio que a gente chamou de Movimente. Move porque era o Move, e o mente de movimento, de movimentar, mas assim, de também dar um nó na cabeça das pessoas, para que elas de fato pudessem perceber que o mundo vai um pouco além do próprio umbigo, que o Move, que a felicidade ela não se constrói no nível individual, mas ela tem que ser uma construção coletiva, e que de fato é possível você ter coragem de ser quem você é, de você viver da forma que você acredita e não precisar usar nenhuma máscara, e viver com a verdade. Você não precisa mentir, você não precisa se esconder, você não precisa não querer agradar os outros sem desagradar você mesmo. E era tão mágico que isso foi continuando, isso se tornou uma tradição, né? A cada ano a gente fazia, nas férias de julho lá no Nippon, esse grande evento que a gente chamou de Movimente. Assim, de bate-pronto não tem nenhuma reunião, nenhum momento específico que, agora pensando assim, que eu acho que foi mais importante do que os outros. Na verdade, para mim o que foi mais valioso daquela época toda foi que a gente era um grupo de pessoas que sonhava muito grande, que não tinha medo, que a gente se sentia invencível, a gente podia fazer qualquer coisa, porque a gente sempre sabia que não ia ser fácil, que a gente ia ter dificuldade, mas que juntos a gente ia enfrentar com coragem, a gente ia cair, mas alguém ia dar mão para você levantar, e isso fazia com que a gente pudesse fazer qualquer coisa. E eu acho que esse grupo, ele era tão bacana, que ele tirava o melhor de todo mundo, sabe? Todo mundo se inspirava, a gente se inspirava uns nos outros, e eu acho que fazia com que cada um de nós quisesse ser uma pessoa melhor, que a gente não tivesse medo de olhar para os nossos defeitos, porque todo mundo tem luz, todo mundo tem sombra, ninguém é perfeito e nem vai ser, e aceitar que a gente era imperfeito possibilitava que a gente de fato pudesse olhar de frente os nossos defeitos, e que a gente tivesse confiança de que eu não ia ser menos amado ou menos respeitado porque eu tinha defeitos, ou porque tinha coisas que eu queria melhorar. O Move justamente era essa oportunidade onde a gente tinha sempre a oportunidade de estar se tornando pessoas cada vez melhores, onde a gente tinha oportunidade de enfrentar os nossos medos, onde a gente tinha oportunidade de cair,
mas levantar, de errar e ver que o erro nada mais é do que uma oportunidade de aprendizagem. Então a gente estava aprendendo muito o tempo todo. Então cada evento que a gente foi fazendo, eu nem consigo enumerar todos aqui, mas a gente tinha o Movimento, a gente tinha o Mocomove, a gente tinha o Locomove, a gente tinha os intercâmbios que a gente ia fazer em outros países. Foram tantos eventos que a gente fez que na verdade eram oportunidades da gente ir se desenvolvendo e se tornando pessoas melhores. A gente se colocava em situações onde absolutamente eram assim as mais ridículas possíveis, e porque isso ia ajudando a gente a se libertar, sabe, dos medos, das vergonhas, da timidez que cada um tinha. E isso para mim é o que fica de mais poderoso. A gente podia fazer qualquer coisa. A jornada nossa foi muito bacana de aprendizagem, de desenvolvimento. Então é muito curioso, porque quando a gente é mais novo, você sempre tenta pertencer a um grupo, né? É difícil você ir contra o grupo, é difícil você ter uma opinião muito diferente do grupo. Mas o que a gente também foi aprendendo é que o que faz com que cada um seja único não são as coisas que a gente tem em comum, mas de fato o que cada um de nós tinha de diferente. E isso, eu não tenho a menor dúvida que foi isso que me levou para Stanford, para ser aceito para cursar o MBA e o mestrado em educação lá em Stanford. Na minha época foram 2 brasileiros que cursaram, eu e mais um. E o que eu acho que fez Stanford olhar para mim foi perceber que, aí tem um cara que é diferente, que não é igual. Eu acho que essas universidades top no mundo, elas não estão buscando as pessoas iguais, elas estão buscando as diferentes, as que pensam diferente, as que sonham diferente, as que sabem que para conseguir conquistar um sonho você vai ter que cair 7 vezes e levantar 8. Que o teu sonho é tão forte, tão grande, que nada vai te parar. E que são pessoas que sabem que são imperfeitas, que têm suas dificuldades, que têm suas sombras, mas que estão dispostas a enfrentar e superar cada uma delas. Então isso me levou para estudar numa universidade incrível, na Califórnia, nos Estados Unidos. Nós éramos 360 pessoas lá em Stanford, na minha classe, na minha turma, de 80 países diferentes, que por 2 anos a gente também viveu acho que foram 2 dos melhores anos da minha vida. Hoje, qualquer país que eu vá, geralmente tem algum amigo, algum conhecido que estudou comigo e que eu tenho uma ligação que eu nunca teria se eu não tivesse passado por lá. Então, acho que o sentimento que traz para mim também, depois de tudo isso, é um sentimento de gratidão às oportunidades que eu tive na minha vida, gratidão a meus avós que vieram do Japão para um país que eles não falavam a língua, que eles não tinham a menor ideia de como seriam, e todos os sacrifícios que eles fizeram para que eu tivesse a oportunidade de estudar, meus pais também, obviamente, e eu pude desfrutar de muitas coisas que meus antepassados não tiveram. Então existe um sentimento de gratidão, né, de retornar, de possibilitar que outras pessoas também tenham essas oportunidades. Eu acho que o Move talvez tenha sido a primeira e mais importante na minha vida, mas tudo que eu fiz desde então, acho que de alguma forma também reflete isso. A minha jornada profissional nos últimos 10 anos através da Geek, que é uma empresa que eu comecei na área de educação, é reflexo do que eu aprendi no Move lá atrás, do que eu vivenciei, do que faz parte da minha personalidade hoje, essa crença de que a educação transforma, a educação abre portas, a educação possibilita que a gente desenvolva o nosso potencial, seja ele qual for, e mais importante, que a gente tenha condições de correr atrás dos nossos sonhos. A gente mora num país extremamente desigual, onde as oportunidades não são as mesmas, e que muita gente, a gente fala em meritocracia, mas na verdade nesse país muita gente já sai correndo da frente, tem muita gente que sai lá atrás. E eu acho que eu ficaria assim muito feliz se um dia a gente morasse num país onde as pessoas tivessem liberdade de escolha, né? A maioria dos jovens do nosso país não tem oportunidade de escolha. Eles ficam com o que sobra, com o que dá,
com o que é possível. São poucos os que de fato escolhem o que querem fazer, com o que querem trabalhar, onde querem trabalhar e de fato tem condições de escolher. Então, desde o Move, assim, o que permeia a minha missão de vida é de fato proporcionar essas oportunidades para as pessoas. Foi lá atrás no Move, continua sendo na Geek, e eu tenho certeza que o que quer que eu vá fazer daqui para frente, essa missão, esse propósito, ele continua. Eu fico assim extremamente assim realizado e feliz de saber que depois de tantos anos o Move continua, de saber que tem jovens, pessoas engajadas com esse mesmo propósito. Eu me sinto assim, eu acho que quem fez parte do Move continua fazendo sempre, porque é algo que continua. Acho que de alguma forma o Move tocou o nosso coração, tocou a nossa alma, e a gente se sente conectado independente da idade, independente da fase de vida, porque isso é algo que a gente tem em comum, apesar de talvez não se conhecer pessoalmente, talvez de não viver no mesmo lugar, mas é algo que nos torna assim um grupo. Então eu fico muito feliz de ver vocês fazendo esse trabalho, de ver vocês continuando esse sonho. Eu queria assim que vocês não tenham o peso, a obrigação de ter que fazer exatamente o que a gente fazia. Eu acho que o Move é essa constante evolução, essa constante descoberta. O que permeia talvez o que é em comum, o trilho comum é o sonho em comum, de fato de ter um mundo melhor através de pessoas melhores. Como eu falei, desde sempre tem N formas de fazer isso, não existe só uma, não existe uma verdade, e eu acho que enquanto isso estiver presente no coração de todas as pessoas que ou estão no Move ou que já passaram pelo Move, assim a gente de fato está cumprindo o nosso propósito. Eu queria dizer para quem está no Move agora, tem que tomar muito cuidado, porque a quem muito é dado, muito é esperado. Existe uma responsabilidade com o trabalho que é feito no Move, e eu acho que a armadilha que as pessoas podem cair é achar que porque você está numa posição de liderança, você não pode errar. A partir do momento que você começa a agir pelo medo de errar, você deixa de aprender. O compromisso, eu acho que tem que ser com o aprendizado. É que nem arte marcial. Quando você começa numa arte marcial, você é faixa branca, você não sabe nada, você tem uma cabeça assim, tudo é aprendizado, entendeu? Você cai quantas vezes for porque você está aprendendo. À medida que você vai ficando mais graduado, o risco é você começar a deixar que o ego e a vaidade vão começar a trazer uma sensação de que você tem mais a perder, de que você não pode perder. Se você tem uma faixa preta, você não pode perder para um faixa roxa, ou você não pode perder para um faixa azul, porque é vergonhoso. E aí você deixa de aprender, você deixa de se colocar em situações onde você pode aprender mais. E essa vaidade, esse ego, que eu acho que é o grande cuidado que a gente tem que ter. Quanto mais você sobe, eu acho que mais humilde você tem que ser, mais aquela cabeça de faixa branca você tem que ter. O teu compromisso, para mim, tem que ser com o aprendizado, não é com o acerto. Quem acerta sempre é porque não está arriscando. Se você não está arriscando, você não está aprendendo. Faço analogia, né? Não sei se vocês sabem, mas o Japão assim como muitos países do Oriente, o arroz é uma coisa muito importante, né? Eu falo isso porque nas artes marciais, principalmente no judô, tem uma analogia com o arroz que é assim, quanto mais maduro vai ficando o arroz, mais maleável ele vai ficando, né? E quando chega assim o arroz, ele fica bem maleável, ele dobra, está na hora de colher. Eu acho que quanto mais responsabilidade você vai assumindo, mais humildade você tem que ter, mais agradecido você tem que ser e menos preocupado com o que os outros vão pensar você tem que ser.
O teu compromisso eu acho que é com você mesmo, com a tua verdade. Ninguém é perfeito. A gente só aprende, a gente aprende acertando, mas eu acho que a gente aprende muito mais errando. O dia que você achar que você tem que viver de acordo com uma imagem de perfeição que você quer projetar para os outros, você parou de vivenciar aquilo que a gente acredita no Move, que é de você estar em constante movimento, aprendendo, você ter a humildade de saber que a gente ainda não sabe nada e que para viver em paz assim consigo mesmo, para você ter essa realização, eu acho que passa por entender quem você é, o que te faz bem, o que não te faz bem, o que você gosta, o que você não gosta, qual que é teu propósito aqui na Terra, nessa vida, e conseguir trilhar um caminho onde você não busque ser perfeito, mas que você busque ser melhor, mas que você se aceite com as suas imperfeições. Todos nós vamos errar, todos nós somos pecadores, todos nós vamos ter os nossos momentos de dúvida, de fraqueza, de dúvida, mas que essa é a jornada e que é como a gente enfrenta esses momentos que vão definir quem nós somos e que legado a gente vai deixar para esse mundo. O que faz o líder, né, não é o título, não é a posição que ele ocupa, é a pessoa que ele é. É a consistência entre o que ela fala e o que ela faz. Tem a hora de falar, mas tem a hora de ouvir, tem a hora de acolher, tem a hora de seguir. Nem todo mundo é líder o tempo todo. Tem momentos em que você contribui mais para um objetivo maior, apoiando uma liderança e seguindo, do que necessariamente sendo a líder ou o líder. Essa percepção de que o propósito é maior do que cada um de nós, isso eu acho que é algo bem importante, ainda mais nos dias de hoje, no país em que a gente vive, por todo esse contexto que a gente tem vivenciado e vai vivenciar nos próximos anos. Cada evento é especial pelo grupo de pessoas que vai, né? Acho que são as pessoas que definem o que vai ser esse evento, e em todos eles eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, inspiradoras, que me ajudaram a ser uma pessoa melhor, onde eu aprendi. Mais importante do que falar para mim é perguntar. Quem fala muito geralmente ouve pouco, mas especialmente os que aconteceram no Peru para mim foram os mais marcantes. Eu tenho um vínculo, um amor, uma gratidão eterna ao Move lá do Aelu. Tem uma pessoa que me inspirou e me inspira até hoje, que é o Felipe, que foi o fundador do Move lá. É uma referência para mim, e eu acho que a gente vive num mundo onde todo mundo, assim, primeiro as pessoas elas esperam que os outros confiem nela para que depois elas confiem. Elas esperam que alguém faça alguma coisa por elas para que depois elas possam retribuir. E o que eu vivenciei lá no Peru foi o contrário. Eu senti que lá as pessoas confiam em você antes que você confie nelas. Eu senti que eu recebi muito mais do que eu pude retribuir, e eu senti que eles estavam assim muito mais dispostos a me ajudar sem necessariamente que eu pudesse fazer alguma coisa em troca. E essa generosidade de espírito, esse amor, né, pelas outras pessoas, independente se eu conheço ou não, se é uma, entre aspas, uma boa pessoa ou não, esse amor incondicional, acho que lá foi a primeira vez que eu vivenciei isso, me tocou profundamente. E foi isso que acho que me deu inspiração para tentar fazer de alguma forma algo parecido aqui no Brasil. Eu sabia que nunca ia ser, porque
É muito especial o que acontece lá, mas era a minha forma de tentar retribuir aquilo que eu vivenciei todas as vezes que eu visitei o MOVE lá em Lima. Assim, para mim hoje em dia, assim, qualquer pessoa que queira evoluir, que queira algo mais, que queira de fato fazer algo diferente, ela tem que ter a capacidade e a motivação de ler, estudar e buscar conhecimento. Qualquer pessoa que não faz isso acaba ficando parada no tempo, obsoleta. Eu acho que hoje em dia a gente lê menos, né? As pessoas estão mais acostumadas a ver vídeo ou podcast. Eu acho que tem muita coisa importante em livros. A gente tinha uma biblioteca extensa na época. Como eu falei, assim, desde grandes pensadores até muitas coisas da psicologia, de dinâmicas de grupo, muitas coisas de livros de grupos de escoteiros, de trabalhos de equipe, de grupos religiosos. A gente buscava assim de diversas fontes, mas sempre com um olhar crítico para tentar construir ou adaptar isso para a nossa forma de trabalho dentro do MOVE, para conduzir uma reunião. E eu vejo assim, são coisas que até hoje tem um impacto muito grande na minha vida. Eu acabei de sair de uma reunião agora, onde um pouco do esqueleto de como foi essa reunião vem desde a época do MOVE. A gente fazia a reunião sempre. Então não era assim só fazer a reunião pela reunião, mas a gente estava aprendendo de fato habilidades que até hoje para mim são fundamentais na minha vida. O MOVE Líderes nasceu primeiro a gente fez um convite para líderes de CNCAs de São Paulo para a gente fazer uma imersão. A gente chama esse grupo de MOVE Líderes, todos de fato eram lideranças. Isso continuou por muitos anos. Eu tenho grandes amigos que vieram desse grupo. O Codomove era um trabalho que o pessoal do MOVE fazia com crianças na época, tanto no Nippon como em outros lugares. No fundo, a gente estava sempre se colocando em situações onde a gente pudesse aprender e desenvolver coisas, em aprender coisas novas, em se colocar em situações que eram totalmente fora da zona de conforto. É isso que na nossa cabeça trazia aprendizado. E por trás de tudo era sempre essa mesma missão, de formar pessoas melhores, começando por nós mesmos. No fundo, assim, não tem uma transformação. Ninguém dá água para um cavalo que não tem sede. Então, a gente não estava se propondo a ensinar os outros. Seria muita pretensão. No fundo, o que a gente estava fazendo a gente estava aprendendo. Cada um de nós estava procurando ser uma pessoa melhor. Cada um de nós estava tentando se colocar numa situação onde a gente tinha medo, tinha vergonha, tinha receio, mas a gente fazia porque a gente sabia que a gente ia estar aprendendo. E para mim foi a minha melhor escola. Mais do que qualquer outra coisa, o lugar que eu mais aprendi na minha vida foi no MOVE. E fico muito feliz de poder contribuir e ajudar e lembrar um pouco do porquê que a gente começou e o que a gente pensava lá atrás. E porquê que até hoje para nós é um motivo de muito orgulho ver vocês fazendo esse trabalho e ajudando outras pessoas. Tá bom, valeu, obrigado.